Que bom ter vocês aqui. Muito legal, de verdade. Então é isso aí. A gente vai ver hoje mais uma possibilidade de redação. E eu consegui uma redação do INEP. Eu lembro que eu tinha falado para vocês, eu tentei mostrar a minha redação lá de 2000 e... Quanto que foi? 2014. E não tinha conseguido porque o INEP tinha tirado a minha redação do ar, eu só conseguia a devolutiva. E hoje eu consegui uma redação para vocês. Levantei uns contatos aqui e consegui uma redação do Enem do ano passado, do Enem de 2019, ó, proposta fresquinha para vocês. E qual foi a minha surpresa? Quando eu recebi minha redação de 2014, essa redação ela tinha algumas considerações. Imagina que a pessoa pegou, sei lá, minha redação em papel, né, uma folha de papel, como se ela tivesse corrigido com caneta, pegado uma caneta vermelha e colocado assim alguns apontamentos. A redação que eu recebi, ela tinha esse tipo de feedback. As de agora, eu acho que não estão mais fazendo, ou se eles fazem esse feedback, eles não disponibilizam para o aluno, eles disponibilizam só a foto da redação sem essas anotações do corretor. Então, infelizmente, a redação que eu consegui não tem essa correção. Não sei se porque essa veio sem ou se porque pararam de fazer. O INEP parou de disponibilizar isso. Mas eles passaram recentemente por diversas reformulações no processo de avaliação, né, no processo de disponibilização também das informações. Então, eu não sei até que ponto essa redação, como que foi pontuado os critérios, né, como que os critérios foram analisados, mas aí a gente consegue ler isso juntos e definindo. Então, eu fiquei bem feliz de ter conseguido essa redação, esse espelho para vocês hoje. Consegui também aquela parte mais analítica, que é a parte que tem os critérios e tudo mais, que a gente viu na semana na antepenúltima aula. E é isso, tá? A gente vai ver, então, essa proposta, vai analisar junto essa proposta de 2019, que eu acho que quem fez o Enem aqui ano passado sabe que proposta que é, possivelmente escreveu sobre ela. Certo? Vamos lá, então. Deixa eu só fazer uma pergunta. Primeiro, ficou alguma dúvida referente à proposta anterior, a proposta que eu passei na última aula? Era uma proposta sobre intolerância religiosa, lá do Enem de 2016. Se ficou alguma dúvida sobre essa proposta, vocês podem me mandar, tá? Eu aceito ainda todos os apontamentos, perguntas e dúvidas referentes às coisas anteriores, certo? Isso, exatamente. Democratização do cinema no Brasil. Alright, é isso aí. Esse é o tema que a gente vai ver. Deixa eu só ver uma coisa, se a gente começa pelo tema ou se a gente começa pela redação. Vamos começar pelo tema, né? Pra gente saber o que a gente está corrigindo depois. Um pesadelo, é isso aí. Vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela inteira com vocês, que fica mais simples. Certo. Então, eu coloquei aqui a proposta de redação. Tá. Calma aí. Você tá mandando por onde, Bruna? Você tá mandando no e-mail? Só diz para mim se você tá mandando no e-mail. Porque eu tenho que até que atualizar isso, que tem um e-mail lá no Classroom que eu deixei lá. Pelo Classroom, tá? Tem um e-mail que eu deixei lá no Classroom que ele tá até desatualizado. Eu tenho que mudar, que é o e-mail que eu não entro com muita frequência. Mas quem manda pelo Classroom, beleza. Eu acho fácil. Vamos lá. Então, aqui a gente tem a proposta. Dessa vez, eu não trouxe a proposta oficial, que nem eu peguei da outra vez, que tinha a bordinha lá do site do INEP. Né? Eu não consegui achar essa proposta no site do INEP, eu não sei por quê. Não sei se foi porque eu não pesquisei com as palavras-chave corretas, mas eu encontrei aqui em um site na internet, né? Eu acredito que ela deve estar bem fidedigna com a oficial. Então, ela começa, como sempre, falando, né? Colocando o tema sempre aqui entre aspas, em negrito, às vezes até caixa alta. Então, ele coloca, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos que você construiu ao longo da sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo. Bem importante falar que em todas as redações, antes dele colocar a proposta, ele coloca todos os critérios que precisam estar presentes no seu texto.
Então, ele coloca que você tem que redigir um texto dissertativo argumentativo. Esse é um dos critérios. Em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Escrever em modalidade formal é um outro critério que a gente tem. Aí ele coloca o tema. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse é o temazinho que a gente vai escrever sobre. Apresentando uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Esse é um outro critério que a gente tem. Até agora apareceram 3 critérios. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa. Então, selecionar, organizar e relacionar é um outro critério e usar coesão e coerência é o 5º. Então, a gente tem os 5 critérios aí presentes, sendo pedidos implicitamente aqui nesse parágrafozinho que começa. Todas começam com um parágrafo mais ou menos assim. Usando argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista, isso daqui, relacionado ao texto dissertativo argumentativo, obrigatoriamente ele tem que ter argumento, fato, e tem que defender um ponto de vista. Isso daí a gente está careca de saber, estamos vendo desde maio, tá? Então, vamos lá. Importante se familiarizar, como eu falei para vocês, se familiarizar com o formato da prova, com o formato da redação. Beleza. Por isso também que eu gosto de pegar a redação certinha, oficial, né, com a carinha que ela vem lá na prova. Infelizmente, hoje eu não consegui, mas é legal se conseguir fazer isso também. Então, texto 1, a gente tem quantos textos nessa proposta? A gente tem 4 textos. Um é uma imagem, uma espécie de infográfico, e 3 textinhos que são escritos, um pouco mais longo. Mas vamos lá. Então, texto número 1. Vamos já ver de onde que é esse texto. A gente vê que é provavelmente um texto de algum artigo escrito por essa pessoa, Jean-Claude, o que é cinema, tal. Tá, importante ver a fonte para a gente saber que tipo de texto é esse. Se é uma notícia, se não é, qual a comprovação que tem nesse texto. Então, vamos lá. No dia da primeira exibição pública do cinema, em 28 de dezembro de 1895, em Paris, um homem de teatro que trabalhava com mágicas, Georges Méliès, foi falar com Lumière, um dos inventores do cinema. Queria adquirir um aparelho e Lumière desencorajou-o, disse-lhe que o cinematógrafo não tinha o menor futuro como espetáculo. Era um instrumento científico para reproduzir um movimento que só poderia servir para pesquisas. Mesmo que o público no início se divertisse com ele, seria uma novidade de vida breve, logo cansaria. Lumière enganou-se. Como essa estranha máquina de austeros cientistas virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias, de geração em geração, durante quase um século. Tá? Então, aqui tem alguma coisa relacionada com a história do cinema, né? Informações sobre... Tem datas, coisas que vocês podem usar na redação de vocês. Tem fatos, tem datas, falando quem criou um dos inventores do cinema, o Lumière. Então, olha a quantidade de informação que você tem nesse texto aqui. É o que eu falo, nada no Enem é colocado de uma maneira isolada, nada é colocado por acaso, tá? Tudo tem informações e coisas que vocês podem agregar no repertório de vocês. Então, é o que eu sempre falo, se chega lá na redação, eu não sei nada sobre esse tema, se desespera, gente, calma, respira, lê a proposta, porque na própria proposta você vai conseguir elencar ali coisas que você pode usar a seu favor para argumentar, para escrever sobre, certo? Então, é muito importante fazer essa leitura, não ler como se fosse uma pessoa que está lendo uma coisa despretensiosamente, ler realmente com esse olhar de tentar pegar ali o que pode te ajudar, o que pode ajudar a construir o seu argumento e o seu ponto de vista. Então, ele está falando aqui de uma breve história do cinema, né? E que, no começo, a pessoa que inventou o cinema, um dos inventores, que é o Lumière, ele achava que isso não ia durar muito tempo, né? Ele achava que as pessoas iam cansar dessa arte e achava que ia ser um instrumento científico apenas, ia ser usado só para fazer retratações, para ser usado para fins científicos, né? Que não ia se tornar uma coisa duradoura. E aí termina com essa pergunta: como essa estranha máquina dos cientistas virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias que perdurou mais de um século, né? Beleza, já tem bastante repertório aqui para vocês escreverem sobre. Texto 2. Texto 2.
Edgar Morin define o cinema como uma máquina, novamente essa ideia do cinema como máquina, né? No caso, acho que a máquina que cria o cinema, né? Que reproduz. Então, Edgar Morin define o cinema como uma máquina que registra a existência e a restitui como tal. Então, é uma coisa que registra e que restitui. Porém, levando em consideração o indivíduo, ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador. Uma visão do ponto de vista artístico dessa arte, né, do cinema. Pela fonte, a gente vê também que é uma espécie de um artigo, tá? Não é nada, não é texto de jornal, nem nada do tipo. O texto 3, a gente já vê a fonte dele aqui, ó, meio e mensagem. Isso aqui provavelmente é algum veículo de informação, tá? Por que é importante identificar a fonte do texto? Porque a partir da fonte do texto, você sabe que tipo de informação e qual a validade dessas informações. E a forma que você pode ou não usar essas informações dentro do seu texto. Não sei se vocês lembram da aula anterior, mas a gente estava vendo aquela proposta sobre discriminação religiosa, tolerância religiosa, e dois dos textos motivadores eram relacionados à lei, né? A lei que regula essa questão da discriminação religiosa, da tolerância religiosa. Então, uma falava referente ao Estado laico e a outra falava sobre o direito de liberdade de expressão e tudo mais. Então, foi importante para a gente identificar que aquilo era um trecho de uma lei, porque você sabia que você poderia citar aquilo dentro da sua argumentação até de uma maneira direta. Direta como? De acordo com a lei tal, que diz que, abre aspas, tal, entendeu? Então, é uma coisa que a gente consegue fazer um uso diferente daquilo. É um pouco, diverge um pouco de quando a gente pega um texto, por exemplo, que é um artigo. A forma que a gente vai citar e usar essas informações tem que ser usada de uma maneira diferente. Beleza, então, texto 3. Deixa eu só ver uma coisa. Exatamente, exatamente. Saber a fonte do texto ajuda principalmente em questões de literatura e arte, com certeza. Com certeza. E a gente também consegue saber a validade dessas informações. Se você vê um texto que é, sei lá, você vê que aquele texto foi extraído de uma rede social, você sabe que aquele texto reflete a opinião da pessoa que escreveu, diferente de um texto que você vê que é retirado de um artigo científico, que já tem um embasamento muito maior, e você já pode usar aquilo com um aval diferente dentro do seu texto, tá? Gente, quando eu falo usar dentro do seu texto, eu não estou falando em plagiar, tá? Eu não estou falando em você pegar, escrever e copiar trechos. Não é copiar. Você vai interpretar aquilo para parafrasear, se for necessário, e aquilo também é uma fonte de repertório, para você alimentar suas ideias. Não significa que você vai copiar. Pelo amor de Deus, não façam isso. Isso, inclusive, zera a redação, tá? É um dos critérios que zeram. Então, vamos para o texto 3, da telona para as telinhas. Não sei se vocês vão conseguir ler, mas eu vou ler aqui que eu estou enxergando. Cresce o percentual de brasileiros que frequentam salas de cinema e o interesse por filmes tem destaque no consumo de TV. Entenda. Então, você está falando aqui um dado interessante. Está falando que cresceu o número de brasileiros que estão frequentando os cinemas. Tá? Então, vamos lá. Nos últimos 5 anos, a penetração do cinema cresceu 43% entre os brasileiros. Um fato também que você pode usar na sua argumentação. 88% dos telespectadores assistem a filmes de TV regularmente. 17% da população frequenta o cinema. Isso eu imagino que seja a população brasileira inteira, né? 19% dos telespectadores de filmes da TV vão ao cinema. E 95% dos que foram ao cinema assistem a filmes na TV. Então, a gente vê essa relação direta, essa relação de acessibilidade que existe entre o cinema e entre a TV. Né? A TV a gente vê que tem uma acessibilidade até maior, a quantidade de pessoas que acessam a TV é bem maior, já a quantidade de pessoas que acessam o cinema, a gente vê aí porcentagens com 17% e 19%. Uma porcentagem até que baixa se a gente considerar a população inteira. Tá? Então, beleza. A gente tem também dados aqui bem legais que dá pra gente utilizar e fazer esse paralelo entre TV e cinema. Qual que é a importância da TV para permitir acessibilidade ao cinema, para permitir acessibilidade a um produto cinematográfico, por exemplo, uma obra cinematográfica, né?
terceiro texto, um texto um pouquinho maior, desse lugar aqui, ó, da Ancine, ancine.gov.br. Então, um texto de um site oficial. Vamos ver o que está dizendo nesse texto. O Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado. Quase 3.300 salas em 1975. Uma para cada 30 mil habitantes. 80% em cidades do interior. Olha que importante isso. Desde então, o país mudou. Então, essa é uma realidade que não existe mais. É uma realidade do passado, do século passado. Agora, quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver nas cidades. A urbanização acelerada, a falta de investimentos em infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, entre outros fatores, alteraram a geografia do cinema. Olha que importante isso aqui. Em 1997, o ano que a pessoa que vos fala nasceu, chegamos a um pouco mais de 1.000 salas. Gente, olha a diferença. Em 75, a gente tinha 3.300 e a maioria no interior. 80% em cidades do interior. Mais de 20 anos depois, isso caiu para 1.000 salas, tá? Pouco mais de 1.000 salas. Com a expansão dos shopping centers, a atividade de exibição se reorganizou. Por quê? Porque antigamente a gente tinha aquele cinema de rua, né, que era muito mais difundido, e agora os cinemas se concentraram dentro dos shoppings, então ele ficou restrito às regiões que possuem shoppings. O número de cinemas duplicou, até chegar a atuais 2.200 salas. Então, de 1997 para cá, esse número duplicou. Mas a gente viu que lá atrás ele tinha até que mais, tinha 3.300. Esse crescimento, porém, além de insuficiente, o Brasil é apenas o 70º, eu acho que é assim que fala, a posição 60, o Brasil é apenas o número 60 na relação de habitantes por sala, ocorreu de forma centralizada. Então, olha que importante isso, tá? Então, esse crescimento foi centralizado. Não foi um crescimento que se expandiu para todos. Foram privilegiadas as áreas de renda mais alta das grandes cidades. Olha essa frase, que frase mega importante para a gente. Populações inteiras foram excluídas do universo do cinema ou continuam mal atendidas. O Norte e o Nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e as médias do interior. Tá? Então, a gente sabe que esse acesso ele é centralizado. Ele privilegia uma determinada parte da população. Muito interessante isso aqui. Muito interessante isso aqui. E agora você tem esse desafio de escrever sobre este tema maravilhoso, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, você tem aqui um parâmetro de como que o cinema começou, como que foi a propagação dele. Hoje em dia, a quantidade de brasileiros que acessam o cinema e a TV, que são acessibilidades diferentes, né? Hoje em dia, acho que são diferentes as proporções de pessoas que acessam o cinema e pessoas que têm TV em casa e que conseguem consumir, né, produtos cinematográficos por meio da TV. Vocês têm também a questão aqui do cinema como arte, né, a arte em si, que solicita a participação do espectador, tal. E aí vocês têm aqui esse último texto também, esse último texto que fala, eu acho que é um dos principais, que fala sobre a democratização desse acesso, assim, que fala de uma maneira mais clara, que é a questão de que é centralizado, a evolução do número de quantidade de salas e do crescimento da população, a forma como isso foi desproporcional e etc. Tá? Então tem bastante material aqui para vocês retirarem e escreverem sobre. Esse tema aqui é um tema que ninguém acorda de manhã pensando, nossa, que vontade de escrever sobre a democratização do cinema no Brasil. Né? Ninguém acorda pensando sobre isso. Ninguém normalmente, em sã consciência, reflete sobre isso sem ser instigado, certo? Então, o Enem sempre faz isso, tá, gente? Ele sempre, pelo que eu tenho observado ao longo de todos os anos, de todas as provas, ele coloca essa questão de surpresa. Ele sabe que é um problema social, todo mundo sabe que são questões que existem, mas que ninguém
cotidianamente reflete sobre isso. Ninguém tem o hábito de refletir, buscar dados para isso. Né? Então, ele sempre coloca temas que dão uma balançada nos participantes que estão despreparados. Os participantes espertos que estão se preparando, como vocês aqui nesse domingo às 10 da manhã, sabem que tudo o que vocês precisam para escrever um texto está aqui na própria proposta, está na cabecinha de vocês, tá? Em toda a formação que vocês já têm, toda a criticidade que vocês vêm desenvolvendo. Então, o que vocês têm que fazer quando vocês veem esse tipo de tema, que é tipo um tema muito Enem, que é um tema que ninguém pensa sobre, ou ninguém esperava, é você esvaziar a cabeça e ler todas as propostas, ler todos os textos motivacionais, fazendo anotações, assim, o que eu posso usar desse texto para escrever sobre, o que esse texto me faz refletir, né? A partir desse texto, que opinião que eu desenvolvo sobre isso? E aí você tendo essa sua opinião, esse seu ponto de vista, você transcreve ela em uma tese e vai defender essa tese com unhas e dentes e vai depois colocar uma proposta para mostrar como que a gente pode atingir esse cenário ideal, como que a gente pode resolver essa problemática. Certo? Basicamente é isso. Basicamente é isso que vocês têm que fazer. E quando vocês praticam fazer propostas, né? Eu sei que muitos de vocês pegam propostas na internet. Quero fazer uma proposta, praticar, escrever sobre crise hídrica, escrever sobre, não sei, corrupção no Brasil. Enfim, vocês pegam propostas da internet, então peço que vocês prestem atenção a isso, tá? Prestem atenção a quando você pegar uma proposta qualquer, mesmo que não seja uma proposta oficial do Enem, ou uma proposta que já tenha caído nos anos anteriores, busque já ler os textos motivacionais, buscando, identificando, colhendo essas informações para já ir formando o repertório de vocês para quando vocês forem escrever. Tá? Isso é muito importante. Nunca leiam um texto motivacional desavisados, assim, despretensiosamente. Não é para ler despretensiosamente, é para você ler minuciosamente, procurando entender, interpretar e remover dali, extrair o máximo que você puder, isso vai te ajudar muito a escrever, e não só te ajudar a escrever, isso vai poupar tempo, porque o próprio texto já dá para você ali mastigado uma série de informações que você teria que parar e pensar sobre. E esse tempo de pensar na prova, ele é muito valioso, tá? Vocês não têm esse tempo de ficar refletindo, deixa eu pensar aqui se a periferia tem acesso ao cinema. Não, o texto já está falando isso para você, você já puxou essa ideia, opa, anota, vou escrever sobre isso. Vai fazendo o script do seu texto e começa a redigir, tá? Você economiza um tempo maravilhoso fazendo isso aqui, tá? Esse tipo de leitura dinâmica, leitura mais minuciosa, mais crítica, mais interpretativa, ele é maravilhoso, tá? É um tempo mega aproveitado. 10 minutos que vocês passam nesse tipo de leitura, fazendo essa leitura mais minuciosa, que não é uma leitura correndo, vocês economizam 30 pensando em o que escrever na redação. Podem ter certeza disso. Vocês economizam 30 minutos. 30 minutos no Enem, a gente sabe que é tempo bastante, né? Para não falar outra coisa. Beleza? Agora eu queria mostrar para vocês. Estamos na metade da aula. Ok. Vou parar de compartilhar a tela. Vou mostrar para vocês. Deixa eu clicar nisso aqui. Tá. Vamos avaliar a redação do voluntário que eu consegui para essa aula, da pessoa que me cedeu a redação, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer o compartilhamento que eu quero. Eu quero compartilhar duas coisas ao mesmo tempo. Deixa eu ver se isso vai funcionar. Eu acho que vai. Eu acho que vai. Vocês estão vendo de um lado um PDF, do outro lado uma imagem? Eu acho que sim. Digam-me ok no chat, please. Eu acho que sim, acho que vai funcionar. Compartilhar os dois ao mesmo tempo. Beleza. Ótimo. Perfeito. Então, a gente tem aqui aquele documento que a gente baixa lá do site do INEP, que você coloca as suas informações e, magicamente, o INEP dá para você toda a avaliação da sua redação, ele dá um gráfico onde é que você se encaixa dentro dos participantes gerais, né? Então, você tem aqui que a maioria das pessoas, isso aqui a gente já viu, tá? A maioria das pessoas ficam entre 500 e 600, 501 e 600 pontos, né? A grande massa de estudantes fica
nessa quantidade. Então, um divisor de águas ideal para a gente é quando a gente ultrapassa a barreira dos 600 pontos da redação e a gente já fica aqui entre os os estudantes que estão com notas acima da média, tá? Isso é muito importante. Isso coloca você à frente em várias posições no vestibular, tá bom? Independente do curso. E você vê que uma minoria, né, tira acima de 1.000, uma grande minoria. Engraçado que a gente viu esse gráfico de 2014, lá da minha redação que eu fiz em 2014, estava falando que acima de 900 pessoas só tinha 1% da população, 1% dos estudantes que ficaram acima de 1.000. Em 2019, essa taxa foi melhor, tá? Foi 3,2%. Só um segundinho. Deixa eu fechar a janela aqui que tá muito barulho. Peraí. Pronto, voltei. Então, olha como é interessante a gente ver como essas questões mudam de ano para ano, né? Isso também é um reflexo do tema, tá? A temática influencia muito isso. Eu acho que escrever sobre cinema é uma coisa muito mais, na realidade, muito mais tangível para a maioria de vocês do que escrever sobre publicidade infantil, que foi a temática de 2014. Então, a temática também influencia bastante nesses índices. Mas também a gente sabe que quanto mais, abre aspas, fácil o tema, quanto mais acessível esse tema for para todo mundo, mais vai ter gente aqui nesse meio, tá? Mais vai ter essa massa aqui que vai ficar que vai conseguir escrever sobre. E a tendência é que menos pessoas zerem, porque é um tema mais fácil, entre aspas, então as pessoas vão conseguir mais êxito aí na prova, geralmente, tá? Interessante analisar isso aqui. Então, beleza? Tem a nota, deixa eu aumentar, para vocês conseguirem enxergar aqui também. Tem a nota aqui que ele coloca, a nota total da redação está 560. Então, essa pessoinha aqui que me cedeu a redação tirou 560. Ela ficou nesse meio aqui, né, na média, no que a grande maioria tira. Tudo bem, tá, gente? Tudo bem. Isso não é um... Deixa eu aumentar para cá para a gente conseguir ler. Tá, então ela coloca aqui as 5 competências, como a gente já sabe. Demonstrar domínio da norma escrita, essa pessoa tirou 100 pontos nessa competência. Lembrando que cada competência vale de 0 a 200. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento, essa pessoa tirou 120, né? 120 nesse critério. Selecionar, relacionar e organizar interpretações, fatos e argumentos, que é justamente você organizar todas essas ideias dentro do texto, essa pessoa tirou 120. Essa pessoa, eu tô falando dessa pessoa, se chama Diogo, tá? O Diogo tirou 120 aqui. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, 120 também. Então, aqui o conhecimento dos mecanismos linguísticos, que é justamente você construir a argumentação e tudo mais, usar tese, argumento, e deixar isso bem organizado, bem estruturado, como a gente já está careca de saber. Elaborar a proposta de intervenção, isso aqui é exatamente sobre a conclusão, é um critério específico para a conclusão, respeitando os direitos humanos, 100. A pessoa tirou 100, 50% do critério, né? Então, beleza, vamos lá, a redação agora. Deixa eu abrir aqui um pouco maior, para a gente conseguir enxergar essa belezura. Uma coisa que eu gostaria de apontar já é sobre a letra. Vocês estão vendo que Diogo de Lima, né? My brother, meu irmão. Vocês estão vendo que o Diogo ele escreveu aqui com essa letra que não é uma letra cursiva, é uma letra de forma. Isso é uma alternativa para as pessoas que falam, minha letra é, sei lá, todo mundo fala que não entende, o professor reclama, todo mundo fala que não é uma letra tão legível assim. Então, sugiro que vocês escrevam de forma para facilitar essa compreensão. Se bem que essa letra de forma, ela não está também uma letra de forma muito uniforme, né? Mas está legível. O importante é que esteja legível. Quer dizer, alguns trechos estão legíveis, não todos. Inclusive, eu acho que foi até um ponto que foi descontado alguns pontinhos, né? Alguma nota foi descontada devido a isso. Então, vamos ver como que o Diogo construiu isso aqui. Gente, eu sei que está bem claro, tá? Não dá para ler completamente, mas eu vou lendo para vocês, se vocês não conseguirem enxergar. E depois eu vou disponibilizar no Classroom, então vocês também vão ter acesso a esse material aqui. Certo?
Não, Bruna, a redação, pelo que eu entendi, vai ser digitada, tá? Pessoal perguntando sobre o Enem Online, se vai ser. Eu acredito que vai ser uma redação digitada. Porque, gente, sinceramente, na minha concepção, não consigo imaginar uma prova online com uma redação manuscrita. Eu não sei como que isso seria viabilizado. Mas é interessante que. Não sei, isso aqui na verdade é mais um chute meu, né? Uma estimativa. Mas se a gente pensar que. Calma aí. Aí sim. Se a gente pensar que quando você escreve um texto digitado, você tem infinitos rascunhos, né? Porque você digita, apaga, digita, apaga, digita, apaga, diferente de um texto de papel que você faz o rascunho de caneta e você não pode fazer de lápis, não pode fazer de borracha para apagar. Você tem que ser muito mais, né? Ser muito mais atento ao espaço que você vai usar para escrever, porque depois, se você rasurar, você perdeu aquela linha, você não pode escrever por cima, né? Considerando isso, eu não sei. Pode ser que eles façam um manuscrito. Pode ser que faça manuscrito e tenha um esquema de digitalizar essa prova, como todas são digitalizadas, né? Digitalizar a redação em si. Creio que sim. Mas, enfim, construir um texto manuscrito é bem diferente de construir um texto digitado. Por quê? Inclusive, por isso que eu até falo para vocês, quando vocês forem mandar a proposta de redação, quem quiser mandar manuscrita pode. Fazer manuscrito, tirar uma foto bem nítida e me mandar também. É legal. Porque quando você digita, você não tem essa questão da noção das linhas, né? Uma linha de texto digitada é diferente de uma linha de texto manuscrito. Aqui a gente tem um limite físico de 30 linhas, né? E o Diogo foi aqui até o finalzinho, até o finalzinho. Quando você digita, você perde essa noção desse limite, né? Então, não sei como que ficaria essa questão. Vamos ver. E eu acho que se vocês pesquisarem, vocês nem vão achar muita informação sobre isso. Tudo é muito novo, tá? Pelo que eu tô entendendo, esse Enem virtual, esse Enem online, virtual, ele vai ser bem teste mesmo, né? Vai ser bem fase de adaptação para todos. Mas, perto da prova, né? À medida que a prova se aproxima, os manuais vão estar disponíveis. É importante quem for fazer online ler o manual certinho, para não ter surpresa, para ir o mais mentalmente preparado possível, tá? Surpresas gastam muita energia do cérebro e que vocês precisam poupar energia nesse dia, né? Por isso que é importante se habituar com a prova, para não ter surpresas. Então, vamos lá, vamos começar a dar uma lida aqui nessa redação do Diogo. Então, ele começa da seguinte maneira. A gente já sabe qual é o tema, a gente já sabe que é cinema, vamos ver como que ele fez para argumentar sobre isso, né? Assim como nas músicas e nos poemas, nós aprendemos, sentimos e vivenciamos algo com o cinema também. Seja isso entender processos de criação, algum relato histórico e as forças de nossas ações. Diante de tanta reflexão, como será possível aprender algo com os filmes? Como o cinema muda nossas vidas? E de que modo Gente, não tô conseguindo ler, tipo, assim, entender, sério. De que modo acrescentamos. De que modo acrescentamos isso na população mais precária? Tá. Qual que é a tese do Diogo aqui, gente? E qual que é o problema desse primeiro parágrafo? Já quero colocar para vocês já. Calma aí que eu vou fazer um esquema de colocar uma lousa aqui pra gente. Agora a gente consegue uma canetinha. Então, ó, primeiro parágrafo aqui do Diogo. O que a gente consegue tirar disso aqui? Qual que é a tese dele? Vamos grifar a tese dele aqui de amarelo? Coloquem para mim no chat. Qual que é a tese dele? Ele fez a tese uma pergunta, né? Vocês podem fazer a tese de vocês como uma pergunta, desde que ao longo da redação vocês respondam essa pergunta e mostrem a solução para essa pergunta. Já vou indicar aqui para vocês um problema que o Diogo fez aqui. Opa! Mas antes, deixa eu ver o chat. Ai, gente, essa ferramenta que eu tô usando, ela não deixa eu clicar no chat de vocês. Como assim? Que absurdo. Que absurdo, eu tenho que sair dela para ir no chat. Que chato. Bom, mas vamos lá então.
sair, vou no chat, depois a gente volta. Difícil ler, né? Difícil. Vamos lá. Vou mostrar para vocês um problema que eu já identifiquei aqui, ó. Então, a gente tem aqui o primeiro parágrafo. Problema número 1. Problema número 1. Aqui, ó. Nós. Nós aprendemos. Nós é o quê, gente? Nós é primeira pessoa. A gente não faz uso de primeira pessoa em texto dissertativo argumentativo. Eu não sei nem como que essa pessoa, que esse cidadão, tirou essa nota de 500 pontos, tá? Isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Você, texto dissertativo argumentativo, a principal característica dele é ser escrito em terceira pessoa, a gente sabe disso. Então, ele já começou aqui na primeira linha, colocando a primeira pessoa do plural. Ele poderia mudar isso da seguinte forma. Assim como nas músicas e nos poemas, aprende-se desde sempre, vivencia-se algo com o cinema também. Então, tem que colocar dessa maneira impessoal, tá? Não colocar isso aqui, ó, conjugação de primeira pessoa. Vivenciamos, sentimos. Não é legal, tá? Então, primeira coisa que eu gostaria de apontar. Eu leio isso aqui, já dá um negócio assim. Beleza. Aí ele coloca... cadê azul aqui? Ó, a gente sabe que ele está fazendo o seguinte questionamento. Diante de tanta reflexão, como será possível aprender algo com os filmes? Então, ele está colocando aqui como que o filme pode ser usado, né, nessa questão educacional, nessa questão de aprendizado, de conscientização da população. Como o cinema muda nossas vidas? Em nossas vidas aqui, a gente tem de novo a primeira pessoa. Nossas. Não poderia ser. Como o cinema muda a vida das pessoas, e não a nossa. Nem a nossa a gente está se incluindo, não é legal. A gente se inclui na primeira pessoa. E de que modo acrescentamos isso na população mais precária? Então, de que modo a gente consegue levar isso à população precária? Essa é a tese dele, tá? Ele vai, então, mostrar, ou deveria, né? Não li ainda o texto inteiro, a gente vai descobrir juntos se ele vai conseguir fazer isso, se ele vai conseguir mostrar como que isso... como que a gente consegue levar essa cultura, esse acesso, esse aprendizado para a população mais precária, mais carente. Eu acho que seria uma palavra até melhor para colocar aqui. Acrescentamos primeira pessoa de novo. Gente, sem primeira pessoa, por favor. Please. Não tô pedindo nada, nunca pedi nada para vocês. Vamos continuar esse parágrafo. Vamos lá. Segundo parágrafo. Tem um laserzinho aqui que eu consigo apontar. Legal. Tá. O sentimento de representatividade faz com que entendemos os personagens de um filme. Ok, então ele está falando de representatividade nos filmes. Uma temática que eu super gosto. E essa empatia nos proporciona a vivência de uma história diferente da nossa realidade. Então, o fato de ter representatividade no cinema faz com que crie essa empatia e a gente se sinta representada. A gente sente que a gente tem uma vivência diferente dentro dessa outra realidade, né? Dentro da nossa realidade. Em um universo onde não nos encontramos, fazendo com que tenhamos emoções como felicidade, medo, o que é isso aqui? Pavor, tolerância, deixando-nos pensar em como podemos mudar o meio que vivemos. Tá, até aqui, ao meu ver, na minha análise, não sei como que a galera do Enem analisou isso aqui, ao meu ver, Opa! Vou até pegar uma outra cor aqui. Esse parágrafo aqui, ele não é uma argumentação, ele é só informação, tá? Então, ele está colocando informações a mais que ele não colocou aqui na introdução. Porque o que ele está defendendo aqui? Sei bem que até tem um ponto de vista se a gente for analisar. Primeiro que tem muita primeira pessoa, né? Nos proporciona, tenhamos, né? Nós tenhamos, enfim, muita primeira pessoa aqui, encontramos, enfim, eu também tiraria essa parte, mas beleza. Isso aqui me deixa profundamente nervosa, mas beleza. Que argumento que ele pode estar usando aqui? O sentimento de representatividade faz com que entendemos os personagens de um filme e essa empatia proporcione uma vivência de uma realidade diferente da realidade, da nossa realidade. Em um universo
onde não nos encontramos fazendo com que tenhamos emoções como, tá, então na nossa realidade a gente normalmente não tem essas emoções como felicidade, medo, pavor, tolerância, deixando no pensar como podemos mudar o meio que vivemos. Tá, o que acontece? Ele está falando aqui sobre a forma como o cinema e o acesso a essa realidade diferente que o cinema pode apresentar para as pessoas faz com que as pessoas possam sentir felicidade, medo, pavor, tolerância e também pensar como nós podemos mudar o meio como as pessoas podem mudar o meio que elas vivem. Então, o cinema tem esse caráter de fazer a pessoa pensar em uma outra possibilidade de existência, uma outra possibilidade de realidade que não é a realidade que ela tem. É isso que está falando. De que forma isso se relaciona? Realmente, tem até uma relação aqui. Não posso falar que isso não é um argumento sim. Então, a gente vê que ele está se relacionando com o argumento da seguinte maneira. Como que o cinema muda as nossas vidas? Ele está relacionado com esse argumento aqui. Vou colocar até de verde para a gente ter aqui. Então, ele está falando como que o argumento muda as nossas vidas. Nossa, estou pintando o negócio, daqui a pouco vocês nem enxergam mais, né? Como que o cinema pode mudar nossas vidas? Então, ele está colocando aqui, argumentando dessa forma, que ele pode ajudar a criar uma outra realidade. Só ficou confusa a forma como a pessoa escreveu, ficou bem confuso. Ela usou muita primeira pessoa, mas falou de empatia, uma coisa importante, falou de representatividade, falou de realidade, né, criação de novas realidades, de tolerância, né, sensações, né, de uma maneira geral que o cinema traz para as pessoas e que faz refletir, que faz pensar em como podemos mudar o meio que vivemos. Então, beleza. Médio, um argumento bom. Médio. Um argumento não tão bem estruturado, mas é um argumento. Beleza, vamos continuar. Agora, para continuar, eu tenho que sair dessa tela e descer a redação. Infelizmente, a gente perde aquelas anotações que a gente fez, né? No problem. Vou deixar assim, que aí a gente tem a tese aqui, a gente tem o argumento aqui. Esse argumento é grande. Não, é curtinho. Deu. Tá. Pronto. Tá, então a gente tem aqui esse argumento. De forma simplificada, até aqui, um argumento bem curtinho. Opa, aqui. Isso. E a gente tem a tese aqui com a gente, né? Então, diante de tanta reflexão, de que forma podemos mudar isso na população precária, levar isso para a população precária. Então, ele fala, de forma simplificada, utilizamos do que é visto. Gente, quanta primeira pessoa, o texto foi escrito todo em primeira pessoa, pelo amor de Deus. De forma simplificada, utilizamos do que é visto no cinema para mudar nossos hábitos. Olha que legal. Então, aqui ele falou que o cinema pode incentivar as pessoas a mudar a realidade delas e que aqui a gente usa ele para mudar nossos hábitos. Então, ele está relacionando dessa forma, como o cinema muda nossas vidas. De que modo acrescentamos isso na população mais precária? Como que a gente pode ajudar a população mais precária por meio da arte do cinema, né? Então, é isso que ele está argumentando aqui, que ele tem essa capacidade de mudar hábitos. Refletir em um filme questões sociais e econômicas, reflexão, tá? Leva as pessoas a refletir. Sociais e econômicas em que vivemos e que com esforço podemos mudá-las e nos transformar em bons cidadãos. Olha que interessante, ele está colocando aqui o cinema como veículo de transformação social, tá? Bem legal até, um argumento até que bem legal. Voltando, sair, tá, vamos descer agora, descer aqui para os parágrafos finais. Aí o Diogo colocou uma conclusão aqui que é, nossa, gente, olha o tamanho desse parágrafo. Eu não recomendo que vocês façam isso, tá, pessoal? Fazer um parágrafo muito curto como esse, tudo bem que ok, um parágrafo de 4 linhas, e depois vocês colocarem um parágrafo de, quase, mais de 10 linhas, olha isso. 10, 11, 12, 13 linhas um parágrafo, não façam, tá, gente? Parágrafo legal, assim, ideal, entre 5 a 8 linhas, tá? Muito mais do que isso, ou muito menos do que isso, fica difícil você conseguir construir uma argumentação legal, porque, por exemplo, se é um parágrafo argumentativo, como que você consegue argumentar de maneira satisfatória em 3 linhas? É um pouco mais difícil, né? Você tem que ter um hábito de escrita muito maior.
Como que você consegue concluir isso aqui é uma conclusão? Tudo bem que a conclusão dele ficou grande, mas imagina que é uma conclusão de 5 linhas, de 5 linhas, ok, mas de 3 linhas. Como que você faz uma conclusão legal, apresenta uma proposta de ponto de vista, faz relação com os argumentos em 3 linhas? É muito difícil fazer isso. Então, por isso que eu recomendo vocês ficarem ali entre 5 e 8 linhas, que é uma quantidade que dá para fazer isso legal, sem também ficar falando e enchendo muita linguiça. Porque quando eu vejo um parágrafo muito grande aqui, eu tendo a imaginar que a pessoa está falando coisas aqui que ela deveria ter falado anteriormente, está citando coisas aqui na conclusão que ela deveria ter citado nos argumentos, e ela não citou. Mas vamos ver como que tá, né? Vamos ler juntos. Vamos lá, então. Para isso, ou seja, para que as pessoas, né, usem o cinema para mudar a realidade delas e para transformar elas em bons cidadãos, para isso ser possível, é de suma importância disponibilizar o cinema. Ah, olha só que sacana. Aqui ele colocou terceira pessoa. Aqui ele colocou a terceira pessoa. Aqui ele não colocou. É de suma importância nós disponibilizarmos, né, um cinema à população. Ele não colocou a primeira pessoa, ele colocou de maneira impessoal. Era isso que ele deveria ter feito o texto inteiro, colocar em terceira pessoa. Mas ele só colocou a terceira pessoa aqui na conclusão. Vamos ver se ele continua a desenvolver o texto dessa maneira. Para isso ser possível, é de suma importância disponibilizar o cinema à população. Fato. Ele falou lá em cima, né, que o cinema é um instrumento de transformação social, argumentou sobre isso, então, beleza. Essa é a proposta de intervenção dele. Tem que disponibilizar para a população, de modo que pudesse mudar o meio de vida da mesma. Né? Então, beleza. Levando o conhecimento em forma de lazer. Muito bom. Então, tem que levar conhecimento em forma de lazer para conseguir fazer essa transformação social por meio da arte. Exibindo... Ai, gente, o que está escrito aqui? Tá vendo o problema de vocês não fazerem com a letra legível? O corretor não vai se preocupar em tentar entender. Se ele não entender, ele vai pular, simplesmente. Deixa eu fazer um esforço aqui. Exibindo mais... Não sei. Me ajudem se vocês conseguirem identificar o que é essa palavra aqui. Eu não consegui identificar. Exibindo nananã, históricas e sentimentos. Explorando uma arte que demonstre mudança e valores comportamentais. Tá, então tem que usar isso aqui. Beleza, tem que demonstrar essa arte aqui. Mudando e transformando a vida de milhares de brasileiros. Só que olha aqui, gente, milhares de brasileiros. Falta um plural aqui, certo? Milhares de brasileiros. Tá vendo, errinhos? Que a gente sabe que isso aqui desconta ponto. A gente sabe que os critérios não tiveram pontuação máxima por causa desses detalhezinhos. Mas beleza. Incentivar a visualização e reflexão de filmes nas escolas. Ah, agora tem também que isso tem que ser feito dentro da escola, esse incentivo. E centros de ensino público. Criaria mais interesse da população. Ah, então, tendo isso nas escolas, ia criar mais interesse da população no cinema. Com a criação de cinemas fora dos shopping centers também, legal, né? A volta dos cinemas de rua, nos pontos de maior movimento, nos bairros e cidades. Legal, então tem que tirar o cinema de dentro do shopping center também e expandir ele para colocar em outros pontos das cidades. Então, até agora ele está coerente, ele está mostrando como levar o cinema para a população e usar isso de forma para transformar socialmente as pessoas, para educar as pessoas e promover transformações sociais. Poderia atrair mais pessoas para assistir, campanhas comunitárias, poderia incentivar quem quer fazer o bem a ver um filme, ajudando quem precisa e se divertindo com o filme. Tá, então o filme também, ter filmes educativos e incentivadores desse tipo de ação. Assim também poderia levar interesses e ajudar as pessoas menos favoráveis. Ok, então beleza. Terminou aqui a conclusão dele. Tudo bem que ele falou muita coisa que ele poderia ter falado na argumentação, ele poderia ter falado que a criação de cinemas populares tinha que ser feita, poderia ter falado tudo isso antes na argumentação. Ele deixou para falar na conclusão. O que isso demonstra, né? Isso demonstra que a pessoa, provavelmente, ela não fez aquele preparo que eu ensinei para vocês, que é você fazer o roteiro do texto, você fazer o script do texto, né? Você pegar assim, é sobre cinema, beleza, o que eu vou falar? Eu vou falar sobre cinema em locais públicos, né? Então, sei lá, cinemas em locais públicos.
vai ser um argumento. Outro argumento, vou falar sobre a forma como o cinema transforma a vida das pessoas, então transformações de vidas. Elenca isso aqui no texto de vocês. Qual vai ser minha tese? A tese eu vou falar da importância do cinema para transformar a vida das pessoas. Então, vai elencando isso aqui tudo. Na conclusão eu vou falar que a solução é criar mais cinemas populares e incentivar nas escolas as pessoas a assistirem filmes. Elenca tudo isso aqui. Quando você tiver esse roteiro elencado, quando você for escrevendo, acontece isso aqui, de você escrever e chegar no final e falar, putz, tinha ideias que eu não coloquei. Foi isso que o Diogo fez aqui, provavelmente. Ele colocou uma série de ideias aqui na conclusão, ideias boas que poderiam ser usadas para argumentar. Poderia ser usado como argumentação, a criação de cinema popular, um incentivo, a falta de incentivo que existe nas escolas, isso é um argumento. Você fala, nas escolas não existe incentivo para apreciação do cinema como arte de impacto social. Beleza, um argumento. Chega na conclusão, você fala, por conta disso, é importante que seja feita essa conscientização dentro das escolas. Então, perceba, você citou o argumento e na conclusão você concluiu, você mostrou como resolver aquele problema. Então, ele poderia ter feito isso, e ele não fez, tá? Ele deixou tudo aqui para o final. Provavelmente, isso foi o fator que deixou essa conclusão aqui enorme, com informações que foram legais, ajudaram a construir o que ele quis dizer, mas também poderia ter sido melhor, né? Poderia ter sido melhor, essa redação ela poderia ter atingido uma pontuação mais alta, inclusive, ela poderia ter galgado aí os seus... Opa! Volta, saída. Ela poderia ter galgado os seus 700, acima de 700 pontos, com certeza. E perceba que são argumentos simples. O Diogo aqui ele não inventou a roda, ele colocou coisas muito simples, ele colocou que o cinema pode ser usado para transformar vidas, ele falou isso na introdução. Depois ele falou que por meio do cinema as pessoas têm representatividade, as pessoas conhecem realidades que são diferentes das delas e elas se inspiram nisso para transformar a realidade delas. Depois, o segundo argumento, ele falou, deixa eu lembrar aqui o que ele falou no segundo argumento, de forma simplificada, utilizamos o que é visto para mudar nossos hábitos. Então, a forma como o cinema pode incentivar as pessoas a mudar os hábitos delas, né, que é uma corroboração do argumento anterior também, tudo bem relacionado, refletindo questões sociais e econômicas, e na conclusão ele falou a forma como isso poderia ser feito, incentivo do cinema na escola, criação de cinema em locais públicos. Perceba que ele não falou nada muito difícil, é uma coisa até que meio que óbvia, todo mundo que leu os textos motivacionais sabe da importância do cinema e da falta de acesso que tem, não poderia falar e escrever sobre isso. Então, o que vai mudar o jogo da sua redação não é você ter ideias mirabolantes e mega argumentações super elaboradas, é você saber colocar isso no papel, você saber construir isso. O Diogo, ele respeitou o conteúdo do texto argumentativo. Teve uma tese, teve argumentos que não foram tão fortes, mas teve argumentos foram colocados e uma conclusão que fechou, acho que a conclusão dele foi a parte mais forte. Então, fechou com uma conclusão, com uma proposta de intervenção. Beleza, ele respeitou o gênero. O que o gênero dissertativo argumentativo pede. O que, de repente, ele poderia ter melhorado é a forma como foi construído isso, a forma como as coisas foram alocadas no texto, e isso a gente vê que foi colocado dessa forma, provavelmente por uma falta de planejamento prévio da escrita. Ele não planejou o que ele ia escrever em cada parágrafo. Ele pegou a caneta e começou a escrever. E aí, realmente, as ideias foram saindo na ordem que estava na cabeça dele. Mas a gente vê que é bem simples, ele não usou nada elaborado, não usou nenhum argumento, nossa, direitos humanos, não falou nada assim de muito difícil, ele falou uma coisa que é até bem óbvia para todos nós, e colocou isso dentro da estrutura, mesmo que de uma forma um pouco precária, mas ele conseguiu respeitar a estrutura mínima do texto dissertativo argumentativo e tirou 500 pontos, né? Ficou aí dentro da média. Isso que é importante para vocês fazerem, tá? Isso que eu falo para vocês fazerem. E vocês fazendo esse exercício de pegar o que vocês pensam sobre o assunto, colocar numa tese, usar argumentos para defender a tese, concluir sobre isso, é o que vai deixar vocês muito craques na hora de escrever esse tipo de coisa. E fazendo esse planejamento vai até evitar que você cometa os erros que o Diogo cometeu aqui, mas que mesmo com todos esses erros ele teve, ficou na média, né? Não vou falar acima, mas ele ficou dentro da média. Não zerou. Eu sugeriria que ele melhorasse a letra, porque realmente ficou um pouco difícil de ler, mas beleza. E é isso, tá? Gosto de fazer... A tese é a última pergunta? Boa, vamos ver qual que é a tese dele lá.
Eu também fiquei meio assim com essa tese no começo. Eu fiquei meio, será que isso é uma tese? Eu não entendi muito bem se era uma tese. Mas conforme eu fui lendo, junto com vocês, eu fui vendo que realmente poderia ser uma tese, porque ele foi falando sobre aquilo, né? Então, tipo, se ele foi falando e defendendo aquilo, é porque é a tese. Mas, enfim, cadê? Deixa eu pegar a canetinha de novo. Estou viciada nessa canetinha, gente, que delícia. Muito bom. Vou baixar mais programas como esse. Então, beleza, aqui está a introdução, né? Vamos identificar a tese dele. Vou colocar uma corzinha aqui para a gente achar a tese dele. Então, é isso aqui, ó. Diante dessa reflexão, né, de que o cinema muda, ajuda a entender processos, como será possível aprender algo com os filmes? Essa é a tese dele tá quebrada em 3 perguntas, tá, Bruna? Como o cinema muda a vida das pessoas? É uma segunda pergunta que ele vai responder no texto dele. E de que modo acrescentamos isso na população mais precária? De que modo levamos o cinema para a população que mais precisa? Ele respondeu essas 3 perguntas dentro do texto dele. Então, eu diria que as 3 são a tese, tá? As 3 fazem parte da tese dele. Ele colocou como podemos aprender algo com os filmes, ele coloca a questão da representatividade, usar o filme para espelhar a sua realidade, transformar a sua realidade por meio disso, como o cinema muda nossas vidas, né? Dessa forma também, e de que modo levamos isso para a população mais precária. E essa parte do argumento específico ele só foi falar lá na conclusão, né? Que é a questão de incentivar dentro das escolas, criação de cinemas populares. Então, isso aqui eu faria diferente, eu não colocaria só na conclusão, foi até uma coisa bem arriscada que ele fez, né? Defendeu esse pontinho de vista aqui, essa coisinha que ele falou só lá no último, no final, o que levou a entender que ele não planejou bem o texto. Mas as 3 perguntas, tá? Respondendo a sua pergunta, as 3 perguntas que ele colocou aqui fazem parte da tese dele, ok? Stop share. Certo. É isso, gente. É isso. Muito legal ter essa redação do nosso voluntário. E se vocês quiserem pegar redações anteriores de vocês, de algum colega, e quiserem trazer para mim, eu também aceito. Eu gosto de fazer esse tipo de avaliação com vocês, porque corrobora tudo que a gente viu, né? E dá uma visão muito clara de erros que vocês podem cometer e como evitá-los, tá bom? Uma vez que a gente tem pouco tempo para fazer isso dentro de uma prova, né? Quanto mais a gente treinar e ficar craque em identificar essas questões, a gente consegue ultrapassar essas barreiras. Certo? Beleza? Então, é isso. Vejo que o Douglas já está aí. A palavra-chave vocês coloquem